Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Eu sou a professora Rosângela Pereira e hoje nós vamos trabalhar mais duas questões do livro didático Matemática, Ciência e Aplicações. Simbora! A questão traz o seguinte enunciado. Considerando que na figura abaixo o segmento AB está dividido em 12 partes iguais, qual é o percurso mais curto sobre as semicircunferências AMB ou AC ou ADCEB? Então, veja que ele quer saber se o percurso mais curto é dessa semicircunferência maior ou fazendo essas duas semicircunferências menores. Então, vamos aqui analisar o que é que a questão traz de importante, de informações. Então, ele diz aqui que foi dividido o segmento de A, do ponto A. Deixa eu trocar aqui a caneta. O segmento do ponto A até o ponto B foi dividido em 12 partes. Nós sabemos que o raio, ele sempre parte do centro da circunferência à sua extremidade. Então, nós temos aqui o centro das três semicircunferências, tá? Então, da semicircunferência maior, nós temos esse ponto aqui, ponto central. Então, daqui para a extremidade B ou para a extremidade A, são 6 partes. Então, a semicircunferência AMB tem raio igual a 6. A semicircunferência ADC tem raio, o centro dela é aqui, tá? Então, o raio dela é 2. Raio 2. E a semicircunferência CEB possui o raio, deixa eu mudar aqui a cor novamente, o centro dela é essa aqui. Então, ela tem o raio igual a 4. Então, aqui, raio igual a 4. Outra informação importante, que a gente precisa ter esse conhecimento para resolver a questão, é do comprimento da circunferência. Então, a circunferência ela se dá através de uma fórmula. Que fórmula é essa? Circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Como nós estamos trabalhando com semicircunferências, ou seja, metade da circunferência, nós vamos dividir esse quantitativo, essa medida que nós temos aqui na fórmula da circunferência inteira, e dividir por 2. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a metade. Então, vamos lá. Circunferência é igual a 2 vezes π vezes r, dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O que é que sobra? C igual a π vezes r. Prof, eu vou precisar substituir também o valor de π? Não, não precisa substituir o valor de π. Por quê? Porque aqui ele não pede valores como resposta. Ele quer apenas saber quem é o caminho mais curto. Então, nós vamos utilizar apenas o valor que está aqui no raio. E aí, a gente faz a comparação do resultado final. Vamos tentar? Então, a circunferência que resultou na semicircunferência maior, ou seja, AMB, vai ter como resultado C igual a π vezes o raio, que é 6. Ou seja, nós temos o primeiro resultado. A minha semicircunferência AMB resulta em 6π. Agora, vamos para a semicircunferência menor, ADC. C é igual a π vezes o raio, que é 2. Temos aqui o nosso segundo resultado. E a nossa terceira semicircunferência, CEB, resulta em 4π, ou π vezes 4. Como ele pede a junção dessas duas últimas semicircunferências, então vamos comparar. Nós temos que somar esses resultados. Então, C é igual a 2π mais 4π. C é igual a 6π. Ou seja, não existe, nas duas possibilidades que a questão trouxe, não existe caminho mais curto. Ambos são iguais, ambos possuem a mesma distância, o mesmo tamanho.
que equivale a 6π. Tanto a semicircunferência maior, AMB, dá 6π, como a junção das duas semicircunferências menores, ADCEB. Então, veja que é simples, é só questão de raciocínio, quase a gente não teve cálculo nessa questão. Vamos para a próxima? Então, a próxima questão diz o seguinte: um pêndulo de 15 centímetros de comprimento oscila entre A e B, descrevendo um ângulo de 15 graus. Qual é o comprimento da trajetória descrita pela sua extremidade entre A e B? Use π igual a aproximadamente 3,14. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Então, gente, nós temos aqui um pêndulo, né? O que é um pêndulo? É uma corda pendurada com, digamos, uma bola lá amarrada, tá? E essa corda, ela foi atingida por uma força. Então, ela faz esse movimento. Que movimento é esse? É o movimento que gera a imagem de uma semicircunferência. Ela não faz o giro de 360, ela faz o giro de 180 graus. Então, vamos desenhar aqui, complementar a nossa imagem, que o livro já trouxe essa imagem. Eu desenhei aqui bonitinha para vocês. Nós vamos completar aqui com a informação que está faltando. Está um pouquinho torto o tracinho, mas ignora essa oscilaçãozinha, tá? O importante é a informação. Então, essa semicircunferência, ela vem até aqui, né? O pêndulo, ela bate desse lado aqui e volta. E aí vai para o outro lado, fazendo sempre esse movimento. Então, nós temos aí que metade de uma circunferência mede 180 graus, que é exatamente π vezes o raio. Então, nós temos que o movimento do nosso pêndulo gera uma semicircunferência, ou seja, o pêndulo bate lá em cima e volta, e fica fazendo esse movimento, essa trajetória de 180 graus. 180 graus equivale a π vezes o raio, tá? Aqui, o nosso pêndulo já trouxe, inclusive na imagem, que o ângulo mede 15 graus. E também trouxe o raio, né, que mede 15 centímetros. Profa, como é que você sabe que é o raio? O raio, ele sempre parte do centro da circunferência ou semicircunferência até a extremidade. Nesse caso, ele saiu aqui desse centro e foi até a extremidade A. E esse raio, qualquer ponto que você leve ele do centro para qualquer extremidade, ele dará sempre o mesmo valor. Então, do centro para o ponto B, para a extremidade B, ele também vai dar 15 centímetros. Para essa extremidade aqui, que eu estou riscando, também vai dar 15 centímetros. Então, qualquer extremidade aqui que parta do centro até ela, vai medir 15 centímetros, que é o nosso raio. Então, o nosso ângulo, vou chamar de alfa, mede 15 graus. O nosso raio mede 15 centímetros. E o nosso π é igual a aproximadamente 3,14. Agora é só a gente fazer as continhas. Nós já sabemos que 180 graus equivale a π vezes o raio. E aí nós temos as demais informações. Então, nós vamos substituir aqui, fazer os meios pelos extremos e substituir os valores necessários. Então, aqui eu tenho 180x é igual a 15 vezes, quem é π? 3,14. Quem é r? 15 centímetros. Aqui eu tenho que 180x é igual a 706,5. X é igual a 706,5 dividido por 180. 706,5 dividido por 180. X é igual a 3,925 centímetros. Por que centímetros, profa? Porque o nosso raio está em centímetros. Então, o nosso arco
do ponto A ao ponto B, ou seja, das extremidades A até B, ele mede 3,925 centímetros. Ok, gente? Viu que é simples, é apenas interpretação. Lembrando que precisa interpretar não só o enunciado, mas quando a questão traz a imagem, é preciso que você veja além do que está ali desenhado, tá? Olhe sempre fora da caixa, você tem muito a ganhar com isso. A gente encerra a nossa aula, o nosso encontro de hoje por aqui. E se inscreva no nosso canal, curta, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos, siga-nos no Instagram, @donaprofa, também no Facebook. Então, te vejo no nosso próximo encontro. Até lá!